Olha aí, pessoal, esse final de ano vai ser corrido para o Palácio do Planalto, é claro, e para o Congresso Nacional também, porque tá cheio de coisas a serem resolvidas por lá em matéria econômica, orçamentária, principalmente para 2025. Meu amigo, estamos acabando dezembro e o pessoal ainda não determinou coisas importantes. O orçamento, beleza, tipicamente ele é votado e aprovado só no finalzinho do ano, realmente, no apagar das luzes das sessões parlamentares, do ano ali parlamentar, não é? Mas outras coisas importantes com as quais o governo Lula conta para 2025 ainda estão penduradas no Congresso Nacional. E olha, a situação por lá não está muito fácil para o governo, não. Essa é a verdade. Existe resistência para vários temas e a grande pergunta hoje não é se o governo Lula pode sair derrotado desses pontos importantes, cruciais para o próprio exercício do orçamento planejado e tudo mais. Esse nem é o ponto porque eu acho muito possível de acontecer. Não sei se neste momento seria provável, mas possível, sem dúvidas, é. A grande pergunta que fica, de fato, é qual a repercussão de uma derrota do governo lá no Congresso Nacional nos temas fiscais que foram apresentados e que estão embarreirados por lá ainda, qual será a repercussão disso no mercado? Como que vai ser a virada de ano em matéria econômica para o Brasil? Porque, ao que tudo indica, vai ser muito diferente de 2023 virando para 2024. Você lembra? Ibovespa atingiu a sua máxima histórica, máxima em dólar não, é claro, mas o próprio dólar estava abaixo dos R$ 5, né? O governo estava ali conseguindo engabelar bastante a economia. O resultado fiscal estava uma catástrofe completa, mas ainda assim o mercado não tinha jogado a toalha, muito pelo contrário. Agora, em dezembro de 2024, o clima é completamente diferente, os humores do mercado são outros. E quer saber o que é pior? O próprio relator do projeto de lei orçamentária, aqui, lei de diretrizes orçamentárias, melhor dizendo, o senhor Confúcio Moura, falou que no Congresso Nacional o humor também não está bom. Vem chumbo quente pela frente aí para o governo Lula. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, na verdade, tanto o Congresso Nacional ali com o Palácio do Planalto, acaba que ambos as casas precisam dialogar bastante nesse sentido. Sempre funciona dessa forma. Mas eles têm menos de 2 semanas para resolver tudo. Na verdade, até o dia 20 de dezembro, tirando, é claro, daí os domingos, enfim, né? Os dias que não tem sessão legislativa. E estou gravando esse vídeo na noite do dia 9 de dezembro, o prazo está ficando curto realmente na prática. São 10, 11 dias para tudo isso se resolver, né? Na verdade, isso vai moldar a economia do ano de 2025. E aqui já fica uma questão. Eu tenho para mim, não sei você, o que você pensa, mas eu tenho para mim que a economia é um assunto muito importante para um país, que não deveria ser decidido assim às carreiras, na correria, né? No finalzinho ali, sobrando um tempinho, eles vão lá, correm e aprovam o que é necessário. Isso deveria ser feito com mais tranquilidade, mais serenidade, tudo bem amarradinho, para dar confiabilidade para o que vai ser apresentado e executado no ano que vem, né? Isso acalmaria todos os ânimos, sem dúvidas. Então, esse tipo de coisa aqui nos mostra, né, para quem ainda precisa ter alguma prova nesse sentido, como se todas as outras não fossem suficientes, mas isso aqui nos mostra o quão ineficiente é o Estado em matéria de gestão de recursos, em matéria de eficiência orçamentária, econômica, fiscal. O Estado é uma tragédia completa nesse sentido. Fala sério, alguma empresa deixaria para montar o seu orçamento para o ano seguinte, ou o plano de investimentos, né, as expectativas para gastos, faltando 2 semanas para encerrar o ano, antes de todo mundo sair de férias coletivas? É um absurdo completo pensar dessa forma, mas o governo brasileiro funciona assim e todo mundo acha normal essa parada, né?
O que está acontecendo lá no Congresso? O que tem que ser votado? Então, né, nós temos aqui o projeto de lei que vai mudar o cálculo para o salário mínimo. Isso já começa a vigorar em janeiro, né? O governo tem que publicar o novo salário mínimo na virada do ano. Então, há esse projeto de lei aí proposto lá. Pelas regras atuais, o salário mínimo teria que crescer 3,2% acima da inflação no próximo ano, já em janeiro de 2025. Agora, com as regras propostas pelo governo, vai crescer aí 2,5% no máximo, né? Então, a Câmara já aprovou aqueles pedidos de urgência do governo Lula, mas com uma margem muito apertada, quase que não passou. Então, tem várias coisas pendentes aqui lá no Congresso Nacional neste momento. O tal do pacote de corte de gastos aqui do governo, né? O PL do salário mínimo, conforme eu falei, tem também aquelas PECs, né? Aliás, estão aqui embaixo, né? A PEC do abono salarial e também dos super salários. Isso aqui, esse negócio do abono salarial, eu fiz um vídeo também aqui no canal, porque eu acho uma baita de uma sacanagem com o trabalhador brasileiro. Mais uma, né, das sacanagens desse, entre aspas, Partido dos Trabalhadores, que só quer saber de ferrar o trabalhador brasileiro, né? Tem um projeto de lei aqui também para autorizar o governo a limitar a utilização de créditos tributários se tiver déficit nas contas públicas, ou seja, sempre, né, sempre vai poder, e o governo também quer passar a mão grande nos fundos nacionais ali, como já foi feito em outras oportunidades. Tem projeto de lei para renegociação de dívida dos estados e tem aqui os projetos orçamentários. O PLDO, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, e o PLOA, que é o projeto de lei orçamentária anual, né? Então o orçamento já foi apresentado pelo governo, mas precisa do aval do Congresso Nacional. Então, a PLDO tem que ser aprovada antes da PLOA, ou PLOA, como você preferir, que esse PLOA costuma ser aprovado só no finalzinho mesmo, lá perto do recesso parlamentar, de fato, né? A LDO já foi aprovada no relatório ali da Comissão Mista de Orçamento. São as duas casas trabalhando junto neste orçamento no dia 4, então até amanhã, né, terça-feira, dia 10, as emendas vão ser apresentadas para depois haver a votação nesse sentido. Sem dúvidas, isso aqui vai ser aprovado no prazo. Tem que ser, né? Não tem para onde correr. Agora, isso não significa que a Câmara não possa cozinhar alguns desses outros projetos. Tem coisa em regime de urgência, ok, mas nem tudo, né? E aí o senhor Confúcio Moura, que é relator do PLDO, falou o seguinte, que o humor não está bom no Congresso Nacional em relação aqui às medidas de revisão de gastos públicos, ou seja, digamos que o governo não está com uma possibilidade muito grande, com uma margem muito grande de vantagem nesse sentido, né? Muito pelo contrário. Então, realmente há interesses parlamentares nessa história aqui, sem dúvidas, mas é certo que o governo, mais uma vez, empurrou um monte de temas para o final do ano, naquela coisa de pressionar o Congresso. Precisamos disso para fechar o orçamento do ano que vem e tudo mais, né? O governo já sabia dessa necessidade, a equipe econômica, o Haddad, a Simone Tebet, todos eles já sabiam da necessidade de mudar algumas coisas, sei lá, em junho desse ano. Já se falava desse tema lá atrás, a Simone Tebet com aquele papo de vamos apresentar um cardápio de corte de gastos para o Lula escolher e tudo mais. Isso tem sido falado há muito tempo, eu sempre trago esse tema aqui no canal. Mas o governo empurrou isso com a barriga até não dar mais, até não ter mais jeito. E agora o Congresso Nacional está cheio de projetos aí para aprovar, para votar, né? Aprovar ou não. Enfim, e aí o governo não tem a menor garantia de que isso vai acontecer, né? Então, qual é o clima nesse momento? O Arthur Lira falou que vai acelerar a tramitação aqui da PEC, daquela PEC do abono salarial, que, vamos lá, é a coisa mais difícil de passar, ao meu ver, por ser uma PEC. Então, isso exige uma maioria qualificada nesse sentido. Isso é mais difícil para o governo conseguir. Os projetos de lei precisam de maioria simples. Pode ser que o governo consiga aprovar também.
Não tenho certeza absoluta, são alguns pontos um pouco problemáticos, né? E sempre se cai naquela questão, por que o governo não cortou na própria carne? Beleza, isso aí pode fazer uma redução de 30 bilhões no ano que vem, 40 bilhões no ano que vem, se tudo for como o governo previu, tudo aprovado, enfim, os valores sendo conforme o governo havia previsto, e o governo é péssimo em acertar esses valores, né? Mas o governo não poderia chegar nesse patamar cortando ministérios, cortando obras, cortando viagens internacionais, ao invés de passar a conta para o trabalhador. Então, realmente, o clima não está muito bom no Congresso Nacional nesse sentido. Mas as próximas semanas vão nos dizer precisamente o que vai acontecer. Às vezes rola uma negociação bem interessante ali, às vezes essa lei orçamentária sai com uma quantidade generosa de emendas parlamentares, enfim, eu já falei aqui no canal, volto a dizer, os congressistas votam no que for necessário, a depender de quanto se pague. Então, realmente com louváveis exceções, é claro, né? Por enquanto, parece que a coisa não tá boa para o Lula e, mais uma vez, como sempre acontece, sei lá, desde 2002, 2003, né, quando o Lula assumiu o primeiro mandato, o governo só vai conseguir o que quer se liberar uma grana boa para o Congresso. Essa é a minha opinião. E se você quiser ver o vídeo que eu falei a respeito do abono salarial, do PIS, vou deixar recomendado aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.